Acesse o nosso site para maiores informações, www.apexinternacional.org. Três vezes nós já conversamos depois, é de propósito. Nós temos que resolver os casos aqui primeiro para depois falar no assunto. Agora, são 2 minutos só. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 24 de agosto de 2010, terça-feira. O verbete é o 1670, 4 páginas, 43 logias e 10 máximos. O tema, assédio bioquímico. A especialidade, parapatologia. Definição. O assédio bioquímico é a desorganização, desordem, perturbação, conflito, confusão, transtorno ou distúrbio intraconsciencial
gerados por droga, bebida, alimento, gás ou fumaça, levando a pessoa a cometer ações incorretas, anticosmoéticas, ilícitas ou irracionais. As distorções autopensênicas derivadas de intoxicações orgânicas. A autopensenização desvirtuada quimicamente. A dependência bioquímica ou a farmacodependência. As drogas leves e pesadas. O soma na condição de fábrica bioquímica. As alergias, as idiosincrasias, as interações de medicamentos, as intolerâncias alimentares, o tabagismo, o alcoolismo, o cocainismo, a incompatibilidade bioquímica, o fator RH, a baixa perspicácia bioquímica das realidades por parte da personalidade vulgar, o uso do perfume específico na pessoa, a exalação do defumador em excesso no ambiente, a permanência temporária em local fechado com o tabagista fumando, gerando fumo passivo, a vedação e calefação defeituosa introduzindo gás no interior do carro, o ato obstúpido de beber 2 doses de uísque antes de dirigir o carro para casa, o fato de até detergente sujar e antibiótico matar. Esse uísque aí está faltando um H, eu quero dizer para vocês. Agora, a escravização delirante do parapsicótico pós-mortem aos retrovícios humanos. A horda de assediadores extrafísicos fomentando vícios em geral. Na argumentologia, nós temos a taxologia, onde demonstramos 7 categorias de perturbações mais comuns relacionadas com os assédios bioquímicos. Na remissologia, nós temos 12 itens e nós chamamos a atenção. Aberração antifisiológica, alcoolismo, riscomania, tabagismo, toxicomania. Tudo isso nós já debatemos aqui. Agora, frase enfática. O assédio bioquímico se inclui entre as megatolices mais trágicas e paradoxais, dentre as múltiplas existentes no tolicionário vitimizador dos elementos da humanidade no 3º milênio. Você, leitor ou leitora, ou ouvinte, ainda se submete a algum assédio bioquímico, mesmo aparentemente inofensivo? Por qual razão? Nós agora temos aqui uma série de perguntas de hoje. Se há quase sempre uma ligação intensa mãe-embrião, feto, já vinda de retrovidas conjuntas, como pode existir os atenuantes do bebê intoxicado no útero materno? Ele não teria culpa no cartório para vivenciar a situação patológica, como, por exemplo, sendo uma consciência ressonante ex-tabagista, com uma mãe tabagista? Os semelhantes não se atraem? Sim, é isso que acontece. Por que tem eclâmpsia? A eclâmpsia nada mais é do que uma gestação intoxicadora, quer dizer, de grande nível de intoxicação. Isso é porque as energias da mãe não se deram bem com as energias do feto, ou de quem está ressomando. Esse é que é o caminho, por isso que tem tanto processo. Pensa bem na eclâmpsia. Eclâmpsia é uma coisa violenta, rigorosa, trágica, terrível. Pense nisso, que aí você vai entender o processo das afinidades. Os afins se atraem. Minha esposa tinha saído da Umbanda no fim do ano passado, mas nesses últimos meses optou por voltar. Tem alguma forma de melhorar a situação para não terminar em separação, já que temos uma filha pequena? Olha, o processo, você sabe, entre casal é difícil da gente falar, né? Agora, isso aí é porque ela está na fase que os assediadores, intra e extrafísicos, não deixam a pessoa. Eles vão atrás, eles não querem perder o soldado na guerra. A Umbanda é uma dessas aí, que é difícil da pessoa sair. Outra coisa, do ano passado para cá, isso é pouco. Às vezes demora 2, 3, 4, 5 anos. E o povo em cima. Intrafísico e extrafísico. Recebi uma proposta muito boa para a aquisição de um carro mais luxuoso, mas fico receoso porque entendo que o carro tem uma representatividade muito forte do status social. Não tenho interesse em demonstrar superioridade social de nenhuma forma.
Em sua opinião, seria isso um ranço religioso ou raciocínio é lógico? Não, eu acho que é lógico, mas tem uma coisa que você não falou que é o mais importante, que eu acho uma besteira danada, que está faltando aqui. Vocês sabem o quê? A insegurança. Se ele tem um carro mais chique, ele vai ser mais assaltado, vai ficar de olho em cima dele, vai ter um monte de coisa. Eu, por exemplo, eu vou contar meu caso para você, que é interessante. Isso tudo aconteceu. As coisas que eu falo aqui, tudo baseado em fatos. Eu vivi isso. Eu abri meu consultório em Copacabana, isso em 1967, 68. Demorei meses até instalar meu consultório. O consultório ficou super granfino para poder atender a povo da classe a socialite do Rio, do exterior, gente que eu ia receber até dos Estados Unidos. E tudo isso aconteceu mesmo. Quando, então, eu fiz o consultório, uns colegas meus, inclusive jornalistas, foram lá para me cumprimentar, ver a situação. Falaram assim, não, nós temos que levar isso para o Globo, vamos levar para a televisão, vamos mostrar essa sua situação. Aí, o meu contador, que era o mesmo contador do Pitangui, estava junto, virou e falou assim, necório de Biribitiba. Eu lembro ele falar essa palavra, necório de Biribitiba. Não tem nada, ou de Piribitiba, não tem nada que levar isso aí não, porque senão coloca o imposto de renda em cima de você, cria uma opção de coisa e não corresponde à realidade. Agora veja, o consultório era o máximo. Aí, esse foi um caso, a gente superou. Depois, eu encontrei com os amigos meus, eu apareci muito na televisão, porque eu estava trazendo umas técnicas do Japão, do fim do mundo, cosmetria, fazia todo o processo de plástica sem cirurgia, milhões de coisas e tal. Aquilo chamou atenção. O Globo fez uma página inteira com minha cara de avental, sabe, de jaleco, aquela coisa toda. Aí começaram a me chamar para a televisão. Eu ia para a televisão, tinha um médico lá de 70 anos, do jeito que eu estou hoje, e eu de 30 e poucos, debatendo as coisas com ele, dando opinião. Aí tudo quanto era médico, dentista, gente, começaram a me pedir para ir comigo para a televisão. Está entendendo? Um desses, então, viu um dia que eu fui para a televisão com o meu Fusca, maceteado, falou assim, mas vem cá, você não pode usar um carro desse? Isso depõe contra você e contra nós, que somos da medicina. Como é que você vai? Aí ele mostrou o carro dele. O carro dele era rabo de peixe, daqueles enormes. Na época tinha o Galaxy. O dele era Galaxy, aquele grandão mais avançado. Eu disse, Walter, você tem que ter um carro. Não essa carroça que você está usando da Segunda Guerra. Que o Fusca estava chamando de carroça. Eu virei para ele e falei assim, vem cá. Primeira coisa, você quer fazer um racha comigo? Vamos arranjar um local, você com seu carrão e eu com esse carrinho. Vamos ver quem é que pode fugir mais rápido dos assaltantes e outras coisas mais. Eu vou te provar que ele é. Ele é todo maceteado. Outra coisa, esse meu carro vale mais do que o seu, por causa do processo da segurança dele. Aí eles foram examinar, eu dei a chave para ele dirigir o carro. Eu falei, realmente, você tem razão. Até um certo ponto, mas não, eu também não perdi a razão, porque perante a sociedade eles veem o tamanho do carro, etc. E eu continuei com o meu Fusca maceteado, nunca tirei. Mais tarde, eu então só andava de, vocês sabem, os meus Opala e outra coisa. Eu fui comprar um Opala que era maceteado de fábrica. Eles mandaram para o Rio. O cara tinha pedido, depois ficou muito caro, ele não comprou o carro. O meu filho, que era pequenininho, o Arthur, chegou lá e falou assim, pois ó, tem esse carro todo, nós vamos mudar, agora que eu tenho que mudar, que esse carro está velho. Então vai lá, meu filho, escolhe o carro que você quer. Porque ele já gostava de tudo quanto era tipo de carro, etc. Porque desde pequeno eu ensinei para ele os processos manuais e problema de robô, tudo isso. Aí ele sentou em cima de um Opala, justamente o Opala maceteado. Sabe que veio de São Paulo, era o mais caro deles. Coincidiu. O carro realmente era o máximo. Ele tinha mais cilindros do que os normais. Puxava que era uma loucura. Esse carro não dava para o meu Fusquinha passar. Ele passava tudo.
Era um carro verdadeiramente corrida, o que foi feito. Agora, eu usei esse carro durante muito tempo. Agora, a melhor da história não foi isso. Na primeira viagem que nós fomos fazer com o carro, o meu motorista entrou, ele usava gravata, aquele negócio todo, tudo arrumado, entrou, e nós fomos lá para o Largo dos Leões. Sabe onde é que é o Largo dos Leões? O que eu ia fazer lá? Eu ia lá porque um cara me chamou, porque estava com o processo de uma grande biblioteca para vender, e queria me mostrar para eu ter a primeira escolha da escola. Então nós fomos para o Largo dos Leões. Era no apartamento, o cara tinha mandado trazer uma parte da coisa, o resto estava na fazenda, aquele negócio todo. Então eu fui com ele. Na hora que eu desço do apartamento, o meu motorista fala assim: doutor, o carro ferveu, eu não sei o que é que ele tem. Eu disse: olha, o carro é novo, ele é maceteado, nós não podemos brincar com isso. Dá um jeito então, o que é que você faz? Eu saio daqui de táxi, chamo um táxi para mim que eu vou embora. Eu não vou andar mais nele. Agora leva e vê. Esse formulário era uma bobagem que tinha dado, por causa de calor, que não sei o que é que foi. Não tinha nada. Mas o carro é novo, carro novo, às vezes, nesse processo. O meu motorista falou assim: a gente pode confiar nesse carro? Eu falei: pode, mas nada de correr. Porque ele tinha mais cilindro, era o máximo. Outra coisa, não era diplomata, não. Era, como é que é? Comodoro. Entende? Ele era um Comodoro, que na época não tinha diplomata ainda. Ele era um Comodoro que eles fizeram, parece, para ver como é que seria o diplomata e outros mais. Então o carro foi maceteado. Agora, veja, eu não aconselho o nosso amigo usar carro nessa época de tanto assalto. Eu não uso mais, nem de modo algum. O negócio é usar um carro discreto. Outra coisa, compre um carro que não seja roubável. Existem uns que são mais roubáveis do que outros. Compre aquele que não seja roubável. O problema todo de carro é segurança. Lembre disso. Eu estudei muito isso. Eu já tive carro roubado, já trabalhei com esse negócio, já atendi muita gente com esse caso, já tive frota de carreta, de caminhão, tudo isso. Conheço tudo sobre o processo de seguro, com essa coisa toda. Eu mesmo falei para vocês. Teve uma época que nós tínhamos 75 apólices de seguro. Isso não se brinca. A pessoa cria depois de alguns anos, você fica doutor no assunto. Hein? Eu tinha 75 apólices de seguro, agora, só nessa época, 25 veículos. Só de carreta, dessas grandes, tinha mais de meia dúzia. Tudo era da uma das minhas empresas. Sou doutor no assunto. Outra coisa, nisso aí eu falo, claro, que eu tive muita experiência disso. Nós fizemos uma instituição, uma verdadeira empresa grandona, com dezenas de especialistas, só para refazer os carros, ônibus, caminhões, o diabo. E aquilo para mim era o máximo. Uma das coisas melhores que eu achei nas minhas empresas que eu fiz até hoje. Que vinha aquele ônibus, que você olhava para ele e falava assim: será que isso foi ônibus? O cara falou: foi. Levava para lá. Uma semana depois saía aquele ônibus novinho, todo recalchutado. Aquilo era o máximo. Foi uma das empresas que eu não queria nem passar adiante, mas acabei passando, porque eu fui passando as outras todas, não podia ficar só com isso. Mas ela era o máximo. Eu chegava lá, um caminhão chegava, tudo baratinado, a pior coisa que havia. Chegava daí uns dias, estava lá, e todo arrumado. Mas também nós tínhamos a lataria, o cara do pneu, o homem da tinta, o outro que não sei o que é, o outro que calibra isso, o outro, tudo gente especializada. Esse povo é fora de sério. No Rio tem grandes especialistas nisso. Gente boa. É isso que eu estou falando aqui com alguma experiência do carro. O que eu queria dizer que hoje, principalmente na minha cidade, onde estou vindo, do Rio, ter carro tem que passar por uma reflexão se ele realmente é necessário. É. Porque o Rio de Janeiro hoje está praticamente impossível de andar, e o Rio tem um sistema de transporte táxi baratíssimo. Eu não tenho, mas minha mulher tem, meus amigos têm, eu vivo andando com os amigos aí, a turma toda. Está entendendo? Agora, passei a ter contato com a Conscienciologia depois do seu anúncio na TV. Preciso da sua ajuda, é a primeira vez que mando aqui.
Preciso da sua ajuda para entender algo tão novo e fascinante. Perguntas. A vida extrafísica é acadêmica? Vejo a sua ênfase que as pessoas estudem, escrevam livros, dicionário analógico, enfim, conhecimento do outro lado me dá ideia de poder. Sim, é o processo do curso intermissivo. Engraçado é que eu acabei de falar para os meninos que estiveram aqui sobre isso. O maior poder que uma pessoa tem é a inteligência dela. O maior bem ou patrimônio que você tem é a sua inteligência. Pensa nisso antes de tudo. E outra coisa, existe um curso intermissivo. Intermissão é o período entre uma vida e outra. Eu trabalho aqui com gente que fez o curso intermissivo. Eles já vêm já sabendo uma parte daquilo que a gente fala aqui. Por isso é que nós falamos, leva tudo para o mental soma. O mental soma é o paracorpo do autodiscernimento, que é o que interessa. Agora, baseado em sua resposta ontem, um ator que ganha milhões de dólares e tem acesso a tudo, essa situação de privilégio é porque é evoluído e ser atraído para si essas energias? Não, o problema todo, ator, por exemplo, nem sempre é grande personalidade, não. Porque ele faz papel que pode estar ensinando as pessoas a usar tóxicos, uma opção de coisa negativa. Esses filmes de ações, por exemplo, a maioria são negativos. O filme de guerra, a maioria é negativa. Isso não é uma grande coisa. Ser ator não quer dizer que seja uma profissão muito boa e cosmoética, não. Não é. Esse é o motivo que eu não quis ser. Não quis entrar nisso. De modo que não é bem assim. Agora, que ele, às vezes, o ator, ele alcança privilégio, mas é devido ao processo mais de celebridade, né? O processo de fama, uma condição dessa. Agora, outro, 99,9% da população da Terra não tem conhecimento algum dessas energias conscienciais? Ao que tudo indica, não. Eu não sei se é 99,9%, mas vamos falar, 80% eu estou sendo razoável, não estou? Mais ou menos. Agora, aí o cara pergunta aqui no fim, como o senhor descobriu tudo isso? Bidu. O problema todo é o seguinte, sai fora do corpo, você vai lembrar das coisas, vai ter retrocognição, lembrar da sua vida anterior e ver o que aconteceu antes de você renascer. É assim que aconteceu comigo. Eu chamo isso de auto-retrocognição. Gostaria de entender as diferenças de irmãos em famílias. Meus pais morreram de câncer há 4 anos. Pai de pulmão, a mãe de intestino. Sou caçula e tenho miocardia aguda, fumei e bebi muito. Minhas 3 irmãs, Vânia tem degeneração macular, perdeu praticamente um olho e fuma muito ainda. Rose tem infarto aos 27 anos. Teve infarto aos 27, você ganhou de mim. Eu tive aos 28. Câncer de útero aos 34. Já passou por 3 cirurgias de bypass. Nas pernas por problema circulatório. Tem linfoedema, pressão muito alta e fuma até 2 maços de cigarro ao dia e está sendo deprimida. Ocasionalmente bebemos uma cerveja nos fins de semana. Somos magros e louros e temos pouco cabelo tipo AB negativo. Porém, minha irmã mais velha, Agnes, é morena, nunca fumou ou bebeu, aos 50 anos e de 53 anos, não toma nenhum remédio, pressão 11/6, tem uma memória fantástica, facilidade para aprender tudo. A ossatura dela é larga, órgãos internos grandes, muito cabelo e sangue O positivo. E o mais irritante, já levanta de manhã rindo. Pergunto, somos filhos do mesmo pai ou porque somos tão diferentes assim? Olha, eu daria uma dica para você. Olha o seu DNA e o DNA dela. Se vocês são iguais, ela deve ter um macrosoma. Está na cara. Está na cara. Está tudo igual aqui. Aqui está demais. Agora, ó, se você não sabe o que é macrosoma, vem aqui que eu te dou um banho de loja sobre esse assunto. Se você quiser, traz a Agnes. E se você traz você e a Agnes, que nós fazemos exame de você aqui, para ver se ela tem macrosoma. Se o DNA for igual, essa dona deve ter. Eu vou examiná-la, a gente vê. Traz sua irmã e vem aqui. Agora, ó, quero te lembrar que aqui ninguém fuma nem bebe. De modo que vocês vão passar uma temporada, você, né? Vai passar uma temporada sem cervejinha ou qualquer coisa. Tem que pensar nisso. Agora, ó, a Agnes, se eu puder encontrar com ela, eu quero que ela faça uma coisa para mim muito séria. Adivinha o quê? Vocês não têm ideia? Escrever um livro. Gente, ela tem tudo. Já pensou se ela tiver o macrosoma?
que é que eu vivo falando para você saber estudar uma atuação? Olha os irmãos, ver como é que é, olha aquele que é diferente, ver o turgor da pessoa. A primeira coisa que eu vou examinar com ela é o turgor, que ele aí não sabe nada, não está sabendo. Então, ele chegando aqui, eu vou dar uma olhada dela. 5 minutos eu falo se a dona tem ou não tem, pela psicosfera do jeitão. De modo que vale a pena aí, ó. Pensa bem. Viva a Agnes! Né? Vamos ver o que a gente faz. Até que ponto a esquizofrenia pode estar relacionada à obsessão? Bolas! Raramente você vai encontrar um esquizofrênico que não tem assediador. Isso faz parte, é o que nós chamamos no processo da psiquiatria. Existe a psiquiatria com um transtorno psiquiátrico puro. Existe a psiquiatria com um transtorno psiquiátrico composto. Aí tem o assediador. E existe a psiquiatria que trata uma pessoa que só tem assédio como se fosse um caso psiquiátrico somático, orgânico, biológico, e não é. Então são 3 tipos aí, bem claro. De modo que aí eu preciso de ver o que quer que tem. Tenho 19 anos e, de certa forma, ainda gosto de assistir TV. Até que ponto ser um idiota pode influenciar nas energias e ou na evolução? Não, eu vejo TV todo dia. O problema é, qual é o programa que você vê? O programa de ver TV não quer dizer nada. Eu quero ver, é o que você vê. Eu, por exemplo, hoje mesmo já vi noticiário na TV. Vi, por exemplo, São Paulo, aqui que nós estávamos falando ontem, que o negócio está violento em matéria de respiração. Que Campo Grande está com 15 de umidade no ar. Saiu hoje, está lá. Eu vi o Globo News. Então veja, o que é que você vê na televisão? Preciso ver isso. A televisão é a máquina de fazer doido. Tem muita coisa doida. Isso é o Stanislav Ponte Preta que já falava. Então depende do programa que você vai ver. Tem muito programa para doido, para boboca, para tolo, para idiota. Tem. A mesma dúvida se encaixa em telejornais, os quais só mostram um cotidiano violento e anticosmético. Sim, você vê aquilo. Outra coisa, tem um negócio chamado controle remoto. É só apertar um botãozinho. Você tira, deixa passar o comercial, deixa passar isso. Ao assistir um telejornal para ficar por dentro das novidades, eu estaria me prejudicando energeticamente? Não. Agora, ó, eu te aconselho a ver o canal 40. É fechado. Entende? É o Globo News. O número de farmácias e medicamentos nela disponibilizados no Brasil é gigantesco. Os pacientes vivem assediados bioquimicamente, pois há medicamentos para tudo que se imagina. Como médico, prescrevo medicamentos que causam dependência, como Aldol e benzodiazepínicos, com risco dos pacientes terem surtos ou se tornar agressivos se não os tomar. Como que posso ter a consciência tranquila em termos de assédio bioquímico se nenhum paciente sai da consulta sem receita? A primeira coisa é a seguinte, já que você falou o nome, Aldol, faz mais ou menos mais de 2 décadas que eu tive estudando o processo do Aldol, inclusive fora do Brasil. Se uma pessoa tomar o Aldol todo dia, durante 4 meses, ela não tem mais as faculdades mentais do jeito que tinha antes. A personalidade nunca vai ser do jeito que era antes. Algumas das faculdades vão embora. Agora, precisa de 4 meses para acontecer isso. De modo que você observe bem essa situação. Isso é o Aldol. O Aldol é que eu já escrevi, só coloquei H. Não falei qual remédio que era, para não implicar o povo. Mas já que ele falou aqui, eu posso falar claramente. O Aldol é 4 meses. Coloca a pessoa tipo vegetal. Alguma coisa aparece como vegetal no processo mental somático dela. Isso é antigo. Pensa bem no resto. Os meios de comunicação em geral insistem na tese de que, uma vez nascido em família pobre e vivendo na periferia das grandes cidades, o ser humano está fadado a entrar no mundo das drogas ilícitas ou do tráfico. E a vovozinha, não é? Não se estaria assim predeterminando o destino de muitas pessoas como se a vida fosse uma questão de 8 ou 80? Não acha que essa é uma maneira simplista de analisar uma questão mais complexa? Acho. Mas o problema todo é o seguinte, isso aí são eles que pensam. Eu nunca precisei de usar droga para qualquer coisa na minha vida. Estou com 78 anos, estou estudando e trabalhando com essas coisas todas.
E a gente atendendo gente aí que é drogado, tudo alterado. De modo que estuda, a gente pode estudar. Escuta, nós temos aqui uma coisa muito interessante que me mandaram da internet. Franceses constroem castelo com técnicas medievais. Ele vai ser finalizado por volta de 2025. Olha como é que parece Carcassonne. É uma cidadela que eles estão fazendo. Igualzinho Carcassonne. Está vendo? Agora, o que se passa? Esse é o Castelo Guédelon. São os senhores feudais da Idade Média que eles estão pegando. O que é que eu já falei para vocês? Que os feudalistas são os conzéus. Isso aqui é conzéu. Agora, ó, os caras começaram a fazer, está falando aqui como é que é. Esse bateu o recorde dos troços todos que eu já falei aqui de feudalismo, que é o processo do revivalismo, as conzéus, etc. Tal. O estilo arquitetônico é do século XIII. Isso é na Borgonha. Agora, são 200 quilômetros ao sudoeste de Paris. O castelo começou a ser construído em 1998. Vai terminar em 2025. É enorme. O nome do cara lá na França chama Florian Renucci. Florian, que é o nome lá de Carcassonne. Tudo é produzido no local e feito à mão. Portadores de pedra, ferreiros, lenhadores, carpinteiros, ceramistas e tecelões de cordas. As ferramentas também correspondem às usadas naquela época. Lá não tem nada elétrico. Não pode usar nenhuma ferramenta elétrica nem eletrônica. São os blocos de pedra, um operário caminha dentro de uma roda de madeira ligada a cordas. É possível levantar nesse aparelho centenas de quilos somente com a força das pedras, que é o estilo da Idade Média. Agora, é uma fortaleza de um pequeno senhor feudal do século XIII. As carroças são puxadas por cavalo. Ele, o Florian, é que está falando isso aqui. De modo que vocês veem, o que eu falei que as conzéus iam fazer o revivalismo? Agora, esse bateu o recorde. Que aqui no Brasil, inclusive aí no Sul, o povo está vestindo armadura, está usando cota de malha. Escuta, Eduardo, você vai embora? Eu já falei com ele. Ah, você já falou? Ele vai falar com o Leonardo, então tá bom. Eu vou tocar nesse assunto aqui agora, daqui a pouco, tá? De modo que vocês estão vendo aí o revivalismo do feudalismo autêntico. É impressionante a gente pensar as conzéus. Como é que vai ser? Esse povo todo deve ter passado 5, 6, 7, 8 séculos sem ter vindo aqui. Vocês estão pensando, século XIII já são 700 anos. Vocês estão vendo a situação? Viva o Homo sapiens urbanizado. Eu escrevi isso tudo lá. Agora aqui. Hoje, eu quero dizer para vocês que eu comecei a tertúlia antes. Eu já atendi aqui 36 alunos da Escola Técnica Agrícola de Foz do Iguaçu. Veio com a professora, nossa amiga Érica Monteiro. O tema que despertou mais interesse neles foi a projeção consciente. Na próxima terça-feira, vem outros alunos, vão aparecer aqui. Na próxima terça que vem. Agora, foram 36 alunos, me fizeram algumas perguntas, eu tive que assinar uma série de dados aí, que eles receberam uns kits, eu assinei na capa do kit lá que eles pediram, para uns 10. Outra coisa, tirei fotografia com a chefe dos alunos, que é como se fosse uma oradora da turma. Então eu pedi para ela para subir lá e tirar fotografia dela no púlpito ali. A coisa toda arrumadinha. Vai ficar de acordo, né? Para mostrar o ambiente. Professor? Parece que eles gostaram muito daqui. Uma das perguntas que eles fizeram lá embaixo, lá na holoteca, que eles gostaram muito da holoteca e do holociclo. Foram 2 lugares assim que eles gostaram muito. Foi qual é o primeiro experimento dos 700 experimentos? Qual é o quê? O primeiro experimento do livro 700 é mostrar experimentos. como a pessoa faz a crítica do livro. Justo. Vocês mostraram para ele? Mostramos sim. Inclusive a gente... Tem 30 itens. Isso. É. Aí a gente Considere que. Isso. Né? A partir não sei do que. Aquilo é terrível. Eu achei a pergunta assim, bastante interessante, né? E foi bem... Foi até inteligente. Muito bom. É a pergunta do primeiro experimento. Isso. O problema é saber qual era o último. Justamente. Mas já começaram pelo primeiro, né? Agora, gente, eu queria falar para vocês que nós acabamos de receber aqui, através da rainha Isabel,
Elizabeth, ela trouxe o livro do Hércules Galó, que eles mandaram, e tem aqui como é que foi distribuído esse livro. Esse livro não tem para vender, ele foi feito. Então, tem aqui a apresentação que acompanhava o livro. A autora, a Vânia, mandou para a gente. Esse livro conta a vida e a história de Hércules Galó e do bairro de Galópolis, local onde ele viveu. Certamente, cada uma das famílias que aqui moram é formada por pessoas cujos antepassados ajudaram a construir essa história. Receba esse exemplar como uma homenagem e um agradecimento a todos que, direto ou indiretamente, participaram da vida de Hércules Galó, famílias Galó e Solio. Professor Oswaldo, quem conseguiu esse livro foi a Silvia Beló com o Renato Solio, que é bisneto do Hércules Galó. Bisneto do Hércules Galó. Quem quis fazer o livro, quem ajudou a Vânia, ajudou muito a Vânia, foi a nora dele, que é a avó. Agora, isso aí vai para a nossa holoteca. Se alguém quiser ver a vida do homem, tem tudo aí, tudo direitinho, com a capa dele, tudo. Isso aqui vai para lá. Eu ia dar para a Cris, levá-la para baixo. Agora, gente, falando em processo do passado, tem os passados que a gente não pode esquecer. Então, tem um deles que não é revivalismo, mas é o jeito. Vocês sabem que em outubro eu vou no jubileu da minha turma de medicina, lá em Uberaba. Agora, o que se passa? Eles já me mandaram 2 vezes aqui a relação da turma que sobrou, são os vivos. Nós éramos 50, tem 25 aqui, são os que sobraram. Tem os endereços, onde é que a pessoa mora, a cidade toda, entende? Por exemplo, ó, esse aqui mora na Alphaville, em São Paulo. Esse outro mora no centro de Botucatu. Esse outro no bairro de Boqueirão, em Santos. Esse outro no bairro de Girassol, em Americana. Esse outro em Santa Maria, que é o bairro de Santa Maria, em Uberaba. E por aí vai. São 25. Agora, o que é que eu estou pensando em fazer? Nós vamos fazer a impressão em papel da enciclopédia agora, que é a 6ª edição, que um dia desse eu toquei no assunto aqui. São mais ou menos 8 volumes daquele mais grosso ali. Ó. Ali ó, tem 5 desse grosso. Agora são 8. São 8 grandes. E são 7.200 páginas. Então nós vamos imprimir esses 8, vamos arranjar, então fazer uma caixa, e eu vou levar os 8 para cada um desses meus colegas. Quer dizer, são 24, porque eu não preciso, né, já fico aqui. Mas são 24, então nós vamos mandar 24 caixas com os 8 volumes para eles. Agora, por que eu quero levar? Quando eu estive lá na odontologia, eu levei o Homo sapiens Pacific, que a gente estava lançando naquela ocasião. Agora, eu tenho isso aí, que seria que eu vou falar para eles, ó, essa é a minha obra-prima. E outra coisa, tem 20 de vocês lá no meio também, que os 29 já vão entrar lá. Eu já vou colocar aí falando que a revisão final ainda não foi feita nessa edição. Tudo de propósito. Agora, por que eu quero levar isso no papel? Todos eles têm a minha idade, alguns mais do que eu, outros pouco menos do que eu, 2, 3 anos só mais novo. Todo mundo tem essa idade. Pode ser que muitos deles não estejam muito afeitos a esse processo de dividir, DVD, etc. Tal. O papel, eles vão poder compulsar e ver a coisa como é que é. Agora, eu estava falando para a turma aí, eles já não querem que eu faça só os 25 ou 26 exemplares. Então, talvez é o caso de nós fazermos 50. E alguns desses, depois, se quiser, a gente pode vender, que assim paga a situação. O que é que você acha? O problema todo é o seguinte, se você tiver problema, eu pago. Eu pago tudo isso que eu quero fazer, porque o negócio são meus colegas, seria bom dar um presente para eles. O Everton vai saber o preço, e fazendo esse número vai ficar mais barato. Tudo indica que talvez cada volume deve ficar na base de R$20. Pode ser até menos do que isso, a gente não sabe como é que é, mas é bem mais barato. E é feito aqui em Uberaba, ou aqui em Foz do Iguaçu, para a gente levar para Uberaba. Então, eu acho que o problema que nós vamos gastar mais dinheiro é mandar. Mas aí talvez é ver como é que a gente manda na ocasião.
Parece que o Arthur vai lá com o carro. Se for, ele já pode levar a parte disso. O carro dele cabe muita coisa, mas não sei se cabe isso tudo. Preciso ver. Hein? Pode mandar de ônibus, né? Desde que o negócio seja bem condicionado, para não chegar lá tudo estropiado, tudo bem. Então é um caso. De modo que o Everton já começou a trabalhar para nós chegarmos nos 7.000 já. Você sabe que eu vou ter que tirar alguns verbetes para ficar os 7.200, porque a enciclopédia já tem 7.300, lá vai fumaça. Então nós vamos ter que reduzir para ficar 8 certinho, porque, segundo a enciclopédia, são 900 páginas cada volume. Então dá 7.200, tudo certinho. Ele já começou a mexer hoje na história. Esses dias já fica pronto. Paulo, mas esse mês de agosto, só em relação à forma de pagamento, porque a decisão está tomada, vai produzir. E a forma de pagamento, esse mês ficou bem favorável. Outra coisa que eu queria pedir para vocês, aí eu não sei com quem que a gente fala, sobre o caso dos DVDs. Qual é a possibilidade de fazer os DVDs disso até a época lá de outubro? Os DVDs da enciclopédia, né? Isso o Adélio eu acho que pode falar aí, que ele estava... Adélio, tem chance de fazer isso até outubro? Se o Everton entregar para você aí os originais? Nós estamos com a previsão do Everton entregar dia 15 de setembro. Tá? Nós estamos terminando essa semana uma versão protótipo. De quê? Do DVD. A gente teria que dar uma estudada no seu professor, teria que dar uma estudada com a equipe para verificar se a gente consegue... Por exemplo, 7.200 páginas daria um DVD? Não, a gente consegue colocar tudo num DVD, mas não dá para colocar ainda dentro do padrão aquele amigável, né, com a interfacezinha bonita. Dá para colocar tudo num CD tranquilo. Né, mas fica muito compactado. Fica um arquivo que a gente chama de PDF, né? Você pode ter ele para leitura, mas não é o adequado. É o filho. O PDF é o FDF. Não dá. O protótipo... Mas quanto tempo demora isso? Vocês acham que tem? Se vocês começarem a trabalhar daqui 5 minutos, quantos dias vocês demoram? Os 5 minutos já passamos, já começamos a trabalhar faz tempo já. Mas eu não gostaria de deixar essa expectativa não, mas outubro é puxado para a gente estar com esse DVD pronto, é puxado, mas vamos tentar, vamos ver. Fim de outubro. Eu acho difícil. Vocês têm 2 meses, hoje é dia 24, que dia que nós vamos viajar? Final de outubro. Escuta, Lógico, que dia que nós vamos viajar? A nossa previsão era realmente fim de outubro. Vocês têm mais de 2 meses, são 2 meses e 4 dias. Foi? 65 dias. Vamos... Já vi essa previsão realmente da gente entregar com antecedência. A previsão era para novembro, né? Mas agora a gente... Tudo bem. Fim de outubro não é tão pior. Para eles fazerem o de os 10 dias que a gente perdeu, pelo menos. Vamos ver. Vai fazer você? Aí a gente tem mais 30 dias. Se colocar mais gente, não anda mais rápido, não? Não anda, chefe. É que nem 9 grávidas não faz em um mês. Não adianta botar mais. Mas como a cibernética está atrasada, né? Como é que a gente faz o negócio de papel de um dia para o outro? Não dá para fazer meses. A gente leva esse negócio de computação é muito atrasado, chefe. Dá trabalho. Para frente. Ainda dá trabalho. Eu falo assim, né? Na computação. Infelizmente dá trabalho, chefe, é verdade. Mas vamos assumir, vamos botar esse objetivo aí e tentar ver se a gente finaliza. Ele está falando que só fica pronto, mas ele vai andar rápido. A hora que ficar pronto, ele ele vai mais rápido. Ele fala isso que ele usa o mesmo golpe que eu. Vai sempre ele trabalha mais rápido. Ele diminui o prazo dele e a gente consegue atingir o nosso. Tá bom. O homem é uma fera. O homem é uma fera. Você já viu a relação dos meus colegas? Você já recebeu essa relação? Pois é. Fica com isso aí, só para você saber. Aí tem o endereço de todos eles. Eles mandaram 2 cópias. Não, eu tenho mais uma aqui. Agora, com isso aqui, a gente pode até saber quem são, como é que é e tal. São 24. Tem um aí que não manda, que sou eu. Pois é, ok.
Mas agora, com isso a gente já tem uma ideia. E vamos estudar também como é que a gente manda a caixa com o processo. Nós já vamos imprimir e pagar a caixa, tudo arrumadinho, do jeito que eles fazem edição, a editora já faz tudo isso. Agora, vamos estudar para fazer 50. Hein? Você olha aí direitinho, tem tudo aí, todos os detalhes da história. Agora, com isso eu vou ficar mais tranquilo perante os meus amigos e nós já vamos começar a trabalhar com eles desde agora, né? Já o serviço da intermissão, a situação toda. Né? Outra coisa, você sabe que isso já é a cápsula do tempo, né? Mas esses 8 volumes já deixaram, é a 6ª edição da enciclopédia, essa aí. É protótipo, né, ainda. Vamos ver. Agora, o melhor da história, tem 20 de vocês lá no meio. 20 não, 17. Tem 20 verbetes, mas 17 pessoas. Está tudo lá no meio. Vocês já estão totalmente enrolados comigo. Inclusive a Rosa está lá no meio, ela tem 2. Né? O negócio é sério. Agora, voltando ao assédio bioquímico, e acabando com esse assédio mental somático que eu faço aqui com você. Na página 11, na taxologia, ali no número 2, choque alérgico, o senhor podia falar mais um pouquinho sobre essa questão dos assédios bioquímicos e o choque? Não, vocês viram aqui, ó, isso aqui é o seguinte, sobre a ótica da parapatologia, na ordem alfabética, tem 7 categorias de perturbações mais comuns relacionadas com os assédios bioquímicos. Ataque de heteroassédio, choque alérgico, choque intraconsciencial, crise de autoassédio, semipossessão interconsciencial, surto psicótico, turbulência psíquica. Você quer saber o choque alérgico? Isso. O choque alérgico tem vários nomes que se tem para isso. Um dos mais comuns que tem aí é aquele tipo edema de Quincke, que a pessoa fica assim e incha um pouco o lábio, alguma coisa nesse sentido, tudo isso aí. Agora, esse aqui é o comum, mas a coisa mais séria é o choque anafilático, que às vezes acompanha isso, que é aquele que o Charles Robert Richer estudou. E esse pode criar um problema, que é o processo que eles falam edema da glote, mas esse nome não é muito correto. Mas o problema é que ele incha o problema da garganta, na glote da pessoa. Aquilo sufoca a pessoa, pode morrer. Morre na hora, porque não entra mais ar, não tem mais pulmão, não funciona, não tem oxigênio, a pessoa morre. Então, isso é choque alérgico. Eu tive uma espécie de choque alérgico muito sério. Eu já contei aqui que eu tinha tomado um remédio que era antitóxico devido ao processo hepático, porque eu ia nas casas dos pacientes. Às vezes era obrigado a comer alguma coisa que o povo fazia. Por exemplo, eles sabiam que eu ia lá para ver a menina que estava acamada, que eu estava tratando na casa dela. Então, a mãe fazia alguma coisa, uma comida, um doce, uma sobremesa. Eu comia aquilo, às vezes pegava alguma intolerância alimentar, porque estava fora do meu. Mas eu era obrigado a comer, porque senão era uma desfeita, é um desaforo. Você sabe como é que é Minas Gerais, então, todo mundo é hospitaleiro, é tudo hostess. Você chega lá, é aquele monte de comida, milhão de coisa, pato recheado, o diabo, doce de leite, queijo, de tudo quanto é jeito. Com isso, então, num dia desse, eu vou lá e eu tomei, então, um remédio que eu estava todo alterado do fígado. Tomei um antitóxico. O antitóxico é contra a intoxicação. Agora, tomei o antitóxico, eu mesmo lá, injetei o negócio, tomei, e fui trabalhar. Na hora que estava terminando, eu comecei a ver que eu estava alterado. O negócio tinha dado uma reação alérgica. Então, o que eu fiz? Arranjei uns estaminos, que eu estava no meu estômago, coloquei o estamino de qualquer maneira, bebi a coisa e desmaiei. Horas depois, eu sumi, ninguém sabia onde é que eu estava, foram procurar por todo lado e me encontraram deitado, junto a uma barca de remédio. A barca que eu chamava era um negócio maior que essa mesa.
aonde a gente colocava os remédios para distribuir na prateleira. E eu desmaiei ali porque eu tinha pegado o remédio, tomado e caí. Eles me encontraram ainda deitado no chão. Foram lá me acordar, julgar a água, aquele negócio todo, me acordar. Eu disse, não, eu tomei o remédio, mas acordei bom. Sabe, o processo o antistamina me melhorou o negócio todo e eu saí. Isso é choque alérgico. Eu passei por isso. Agora, se eu não fosse médico ali, por exemplo, poderia ser um choque anafilático, aí não sabe. Por exemplo, esse choque anafilático, uma opção dessas coisas ocorre quando a pessoa vai fazer cirurgia, devido aos processos, por exemplo, de anestesia e outras coisas mais. O médico, às vezes, não tem culpa disso. E todo mundo acusa o cara. Isso é terrível, como provação profissional para ele. Eu já vi gente que não tinha culpa nenhuma. O negócio era um choque anafilático. Quem é que vai esperar que vai dar o choque anafilático no fulano? Ninguém sabe. Porque às vezes a gente... A minha filha, né, que o senhor sabe, agora o último médico que a gente foi trouxe um fato novo. Quando ela não é alérgica a trigo, mas o trigo starta quando ela anda rápido ou faz qualquer exercício físico, ela entra em choque, né? Então, ela não é alérgica ao trigo, mas o trigo ela pode comer 4 horas antes de fazer qualquer, até uma caminhada mais rápida, ela tem que cuidar, e 3 horas depois que ela comeu o trigo. Então, o que o senhor acha que teria essa... Não é intolerância. Por que será que acontece no organismo? Sempre a intolerância, porque aí está agindo um determinado órgão ou sistema que está desencadeando o processo. Isso, querendo ou não, é intolerância. Não adianta tirar o corpo fora. Por isso que é que eu tenho esses nomes todos aqui que eu dou, ó, bem claro, o processo aqui, ó, lá pelas tantas, aqui, ó. Veja bem, eu vou ler o que eu falei, ó, aqui, ó. A alergia, idiosincrasia. Idiosincrasia é mais ou menos um tipo de alergia, mas não é a mesma coisa. Entendeu? As interações de medicamentos, um medicamento que funciona com o outro, dá um sinergismo que cria um problema negativo. Agora, a intolerância alimentar, a mesma coisa. Um alimento junto com o outro, tal, isso tudo tem. O tabagismo, o alcoolismo, o cocainismo, incompatibilidade bioquímica, o fator RH. Entende? Tudo isso existe e são processos que estão aí no corpo. E as questões de assédios, assim, essa questão energética, dimensional? Tudo age sobre a pessoa. E outra coisa, tem pessoas que são mais sensíveis, em matéria de alergia, disso, daquilo. Tem que examinar para ver como é que a situação anda. Eu estava falando com os rapazes e as moças que vieram aqui, nesse colégio, porque me perguntaram por que eu uso branco. Então eu fui usar por que eu uso branco, e fui explicar por que é isso, por que eu uso barba e por que eu uso chapéu. Falando que eu tive o câncer, o povo pensa que eu sou um cara super vaidoso, porque fico tudo arrumadinho, branquinho. Então eu falei com eles, não, é por causa do meu processo de medicina, eu já usava roupa branca, que era o jaleco, aquela coisa, com o tempo eu fui acostumando, e a roupa branca é boa para você ver a sujeira. Toda roupa mais escura tapeia a sujeira. Você anda, depois você põe a calça em pé, ela fica em pé. Ela nem desce. Tão dura, de sujeira que fica. De modo que isso tudo, com branco, você está sempre mais limpo. Do ponto de vista de profilaxia, melhor, né? De higiene, né? Prevenção. Tem essas coisas todas. Agora aqui, ó, essas crises, esse choque que eu estou contando aqui, o surto, tudo isso existe. São pequenas variações dos processos, mas tudo isso aí que eu estou falando existe. São 7 tipos, tá certo? 7 categorias de perturbações. A 9ª e 10ª linha da psicologia, 9ª e 10ª linha. O fato de até o detergente sujar e o antibiótico matar. Ah, sim. Outra coisa, se você colocar detergente demais, aquilo suja com o passar do tempo, em vez de ajudar. E outras vezes fica até um mau cheiro com o passar do tempo. Antibiótico. O antibiótico, por exemplo, se uma pessoa, conforme o caso, se ela tem uma certa alergia ou intolerância, ela pode ir embora por causa de antibiótico. Tem muita gente que já morreu por causa de antibiótico, devido ao processo de intoxicação que o antibiótico faz. Esse é o motivo, principalmente no início da penicilina, matou muita gente. Depois eles começaram a fazer
teste alérgico primeiro. Não, vamos ver qual o antibiótico que a pessoa pode tomar. Isso que antigamente a gente fazia esse teste. Tinha a penicilina, tem gente que tem problema. Tem, até hoje ainda tem gente que tem crise com o processo de penicilina. Tem gente que morre de penicilina, professor Paulo. Pois é, até hoje, não tem? Olha lá. Antibiótico. Então é caso sério isso aí. Por isso que a gente tem que estar de olho. O fato de até detergente sujar e antibiótico marcar. Ele suja o detergente também. Não, você coloca demais. Que quando coloca demais, é isso. E daí a pouco ele mancha, dá alteração, ele pega poeira, aquilo que sobrar ali. Tudo é negativo. Por isso que não pode ter em excesso, tem que ter cuidado. E outra coisa, tem certo detergente que já são veneno mesmo, bravo, sério, está sempre criando problema. Você tem muito cuidado com o detergente que a pessoa usa em casa. Agora, no estrangeirismo aqui, o side effect, que é um efeito lateral. Side effects é o lateral. É o lateral. Mas eu não, por exemplo, é aquele negócio da concomitância, é o fenômeno concomitante colateral. O after effects é o outro nome também que eles usam depois. Mas o side effects é quebrado. O cara vai para casa, não tem nada. Chega lá, dá um troço nele. Isso aqui é o side effect. E é o after, quase sempre depois. Entendeu? Tudo faz parte aí do serviço também. É isso que eu estou colocando aí. O after effects e o side effects. E o after shock. É o choque posterior. O choque é um e collateral effects, quer dizer, o efeito colateral. É um choque, um impacto posterior, né? Agora tem aquele intercrimes, que tem aquele caminho do crime. Abissum invocati. Quer dizer, esse abismo é a base de tudo. Chama abismo. Significa toda a filosofia. Abismo chama abismo. Abismo chama abismo, tem outro em latim que é o caminho do crime, iter criminis, né? Caminho do crime. Agora, esse aí é que é o negócio sério. O abismo chama abismo. É a base da alergia, é a base da intoxicação, é a base de tudo. Outra coisa, o assédio é isso, o abismo chama o abismo. Uma pessoa tem assédio, ou recebe o assédio, heteroassédio de outra, porque ela tem afinidade com o assediador, senão não teria. Um chama o outro, é um processo de evocação. Outra coisa, todo heteroassédio existe porque tem um alto assédio. Olha a invocação. Olha o abismo, chamando o abismo. Só a última coisa, ontem nós falamos muito de poluição das cidades. Aqui eu não vi nada, seria bom pôr alguma coisa? Não, isso tudo já tem tanta coisa que eu já escrevi sobre o assunto, tem verbete enorme. Já tem verbete sobre. Agora aqui a gente só fala indiretamente, né? Está falando aqui. Eu falo aqui em conviviologia, sociologia, enganologia, conflitologia, desviologia, tudo é por causa disso. Está sério, para pensar. Né? Diretamente. Agora, o que eu quero chamar a atenção aqui mais é o processo químico, propriamente dito, né? Bioquímico. É o que a gente chama a atenção. Val, e esse choque intraconsciencial é impacto, terapia ou é outra coisa? O choque intraconsciencial é o problema da pessoa, por exemplo, que essa da pusilanimidade, por exemplo. A pessoa começa a desenvolver e começa a realizar, executar a sua programação existencial. Aí o povo do passado descobre ela. Aquilo dá um choque intraconsciencial nela. Ela fica com medo, aí ela recua. Ela não quer entrar com a situação, ela para com esse livro. Isso é que eu chamo de pusilânime. A pusilanimidade é o choque intraconsciencial. É o medo, a medorreia da pessoa. Terrível. Eu quero fazer uma pergunta em relação ao assédio bioquímico, mas antes eu queria fazer 2 comentários em relação à questão da alergia, que você falou e a Isabel falou. Eu sempre tive muita alergia na questão da cirurgia geral. Eles têm muitos recursos para antecipar um problema possível, tem muitos tipos de anestesia diferentes. Eu já fiz duas anestesias assim, gerais. E dá para você se precaver e diminuir o percentual de risco, porque o risco é muito grande, realmente, de um choque anafilático. E no caso da Isabel, da sua filha, eu já tive um problema parecido, que com determinada substância, eu comecei a tomar ela, não dava nada. E eu comecei a ver, quando eu jogava tênis, jogava bola,
juntava essa situação do exercício com a substância, as duas coisas juntas me geravam uma reação alérgica. Eu fui descobrir que era por causa do suor. Quando eu suava, eliminava pelo suor aquela substância nova que eu comecei, ou no caso dela o trigo, né? E me dava alergia de pele forte. Mas, quer dizer, dentro do organismo não causava nada, mas quando eu suava e ela saía no suor, dava uma coisa braba. E pode ser no meu caso. É aquilo que eu trouxe esses dias falando sobre o corpo-máquina. É isso aí. Nós temos um corpo-máquina, tem de tudo. Sim, sim. Agora isso não é fácil. A pergunta, Valdo. É sério. Do assédio bioquímico. Pode falar. Tem muito tempo que eu penso, né, inclusive nesse termo, com uma conotação um pouco diferente. Não necessariamente de remédio ou de uma droga. Eu tomo um monte de remédio, tá? Mas com assédio bioquímico, antes disso, quer dizer, o meu caso, por exemplo, eu desde os 2 anos de idade, eu tenho um toque muito acentuado. Eu ficava 3 horas botando uma meia, amarrando sapato, tinha que estar tudo apertado igual, não podia vestir determinados tipos de camisa, ouvir determinados tipos de barulho, e isso... Quer dizer que você é amigo do Monk? Não, é bem pior. O Monk é uma coisa boa, trágica. Você dá um banho de loja no Monk. Sim, o negócio do cômico é bacana, tá, e tal, mas o meu era bem trágico mesmo. E é uma coisa foi muito cedo. Com 2 anos eu não conseguia usar camisa. Com 4 anos eu comecei a perguntar para minha mãe, por que eu fico botando meia tanto tempo? E eu me irritava com pequenos barulhos, mesmo que fosse de muito longe. E tem algumas coisas na minha família parecidas, né? Meu irmão, meu pai. Esse negócio de barulho, Rosa, isso aí te interessa. Mas coisas sem sentido, né? E até que ponto a gente poderia considerar um transtorno, quer dizer, depois aos 28 anos de idade, inclusive com uma contribuição tua e de outras pessoas, eu cheguei tinha feito psicoterapia, um monte de coisa, estava cada vez pior. Tive pânico, a coisa foi agravando, né? E aí, depois de um tempo, o que acontece? Eu consegui, com algumas dicas tuas, de outras pessoas... Não, você é um salvador de incêndio. Sim, mas é mesmo. Eu acho. Assim, teve tudo que você passou. Eu, antes dos 28, assim, eu poderia considerar que eu era meio esquizofrênico, só que eu tinha noção que as coisas estavam acontecendo. Eu admitia totalmente, mas eu não sabia onde conseguir ajudar. Como melhorar. Como melhorar. Aí, quando eu consegui chegar, a primeira vez, num psiquiatra, a psiquiatra me explicou, falando, olha, isso aí, no teu caso, é um problema de neuroquímica, fiz exames e tal. Assim, em uma semana, comecei a tomar um remédio, estava 90% curado. Uma coisa que em 28 anos, possivelmente hoje, acho que eu nem teria chegado até 40 se eu não tivesse isso daí. A gente pode considerar um desbalance desse de neurotransmissor, ou um problema genético, por exemplo, que o meu pai tem muita coisa parecida comigo, e na família dele, na minha família. Isso pode ser considerado um assédio bioquímico também, não de droga. Eu penso assim. Mas eu acho que tem remédios, inclusive da homeopatia, que pode curar muita gente que tem problema, que você olha para ela, parece que é um processo só consciencial, emocional. Sim. Mas não, o remédio pode funcionar assim. Sim, então isso varia, tem que estudar muito. Agora, eu acho que até a homeopatia pode ajudar isso. Eu tomei muito homeopatia quando era pequeno, para resolver coisas menores, mas nunca fez efeito para esse tipo de problema. Tem que saber que a homeopatia é muito difícil de dosificar. A prescrição é muito difícil. Tem que saber muito, conhecer demais os sintomas da pessoa, ver o caráter, uma porção de condições devido ao problema da energia. Tá, mas voltando ao ponto que eu estava falando, é o seguinte, isso poderia ser considerado um autoassédio, se é da biologia, ou da genética, ou da paragenética. Queria saber como essas coisas... Não, de qualquer maneira, uma alteração que você tem na sua paragenética, devido às energias. Vidas, tragédias, coisas que ocorreram em vidas passadas, deixaram essa consequência. Você está entendendo? O efeito, vestígio. Isso da alteração, junto com o seu nascimento e a genética da sua mãe e do seu pai, deu isso. Essas coisas ocorrem. Agora, nesse caso, o que é bom é que você foi pesquisar, foi ver as coisas. Sim, mas agora, eu penso que tem muita gente aí
O processo todo tem medicamento que pode ajudar o aspecto psicológico e mental da pessoa. Sim, sim, a internet ajudou demais. Eu mesmo em fóruns, depois tem 15 anos que eu estou me tratando, eu ajudei muita gente, que eu nem sabia que existia gente com esses problemas, e ajudei muita gente dando dica, e eu mesmo fiquei fazendo psicoterapia e tal, e o pessoal era tão perdido quanto eu, os profissionais, entendeu? Eu nem sabia nada disso. E é verdade, tem é o outro esfarrapado. Agora, nesse caso, a preponderância do fator paragenético ou do fator genético, no meu caso eu tenho até um paralelo, que eu tenho um irmão gêmeo univitelino, né? Mas a família do meu pai era todo mundo maluco, tudo alterado, todo mundo. Metade era epilético, meu pai cuidou, morreu cedo. Então meu pai mesmo. Vocês são salvados de incêndio, vocês e seus irmãos. Não, isso que eu queria entender. O quanto pela situação que a gente viu. Qual a preponderância da genética, e você falou do caso da paragenética? Qual a componente? A genética ela predispôs mais. Agora veja, tudo isso são vítimas recíprocas do passado. Sim. Papai, mamãe, sua turma. Sim. Começa que vocês nasceram gêmeos. Tudo tem sua razão. Sim, com certeza. Vocês estão enrolados nessa questão da genética de uma maneira absurda. Agora veja, quem é que foi vítima ou quem é que foi algoz de quem? Sim. É recíproco. É bom espalhar todo mundo, ficar tudo igual. Homogeneizar a vitimização e também a criminalidade. E é um problema então composto, né? Composto. De muitas... Tudo é complexo e composto. Mas não dá para tirar a paragenética disso. Não. E outra coisa, não dá para colocar nenhum de vocês como santinho. Não tem. Se está lá dentro é porque tem sua razão. Entende? Tudo tem que ser assim. Agora o que eu uso para isso hoje não é falar que o cara é maluco. Maluco, quem gosta dessa palavra maluco é carioca. Ele é carioca. Não é maluco propriamente dito, não. Meu nome hoje é Consréu. Tem Consréu atrás disso aí. Está na cara que tem. Que é o processo do passado. Mas olha, vocês merecem todos os aplausos que vocês conseguiram superar. Né? Bastante. O seu irmão não está aí hoje, então a gente não pode falar dele. Na verdade, a gente está em processo de superação, totalmente. Você sabe, o irmão dele, que é irmão gêmeo, é o gerente do Cine Clube, tá certo? Ele subiu na vida já. Mas eu não vou chegar lá também. Ele é fora de série. Ele é. Aproveitando aqui o gancho do Alexandre, não exatamente específico um caso como dele, assim, em geral, o que leva, assim, o que pode levar a pessoa a ter toque ou um perfeccionismo? O que em vidas passadas pode levar a uma consequência dessa, assim? Quase sempre é um egoísmo da pessoa que era um pouco autista devido à Torre de Marfim. Então ela ficava distante das coisas. Não me tangere. Quer dizer, não me toques. Eu estou à distância, estou tudo limpo. Então essas pessoas que são a turma da monarquia. Você está entendendo? Tem muita coisa nesse sentido. Por exemplo, o povo autista tem muita coisa também nesse sentido. Lá no fundo tem um processo sério em vidas anteriores, com o processo da vaidade, do orgulho, da prepotência, o problema da pessoa ficar na Torre de Marfim. Ela é distante. Você está entendendo? Isso é que tem muito. E agora outro assunto. Com relação, por exemplo, o senhor fala da Suíça, com o problema de karma de nação, mais na parte econômica. A Holanda também teria um problema de karma de nação com essa permissividade do tóxico lá. Está cheio o ambiente. O negócio não é fácil. Qualquer coisa conversa com o Wagner, essa turma, que eles vão muito lá para aqueles lados, eles sabem como é que é. Holanda. O problema seria mais sério ou não do que a Suíça, por exemplo? Porque acaba que... A Suíça é difícil falar porque tem muito segredo, né? O segredo é a alma do negócio. Outra coisa, a Suíça, na verdade, você sabe que é um arsenal, né? É um lugar de belicismo. Tem arma lá escondida de tudo quanto é jeito. E eles sempre se preservaram como sendo totalmente isentos da guerra. Eles não entram em nada. Então, sempre aside, sempre de lado.
Agora, o dinheiro, por exemplo, aquilo tudo é uma sujeirada que eles fazem, o dinheiro que eles mexem com do povo, do mundo inteiro. O povo vem falando assim, aquela república que lava dinheiro. A Suíça é que lava mais dinheiro desse povo todo, e ninguém fala nisso. Eles vão falar que, sabe, nas Caraíbas, aí, nas Antilhas, ou algum lugar desse, a Suíça é quebrada. Tem de tudo lá, você pensar. Mas seria pior mesmo do que o problema na Holanda? É pior por causa da quantidade e a qualidade, o alto nível. Quando pega a cordilheira que é o processo de dinheiro. É a origem de tudo. Outra coisa, eles dão um exemplo por cima de toda essa bagunça de marginália que tem nesses países lavador de dinheiro. A Suíça é o básico. É bobagem querer falar nisso. Vai lá. Na Suíça eles gostam de tudo arrumado. Eles olham assim, tem uma copa da árvore, tem uma folha a mais, eles vão lá e cortam. Para ficar certinho. É assim que eu chamo a atenção. Outra coisa, eles veem um tapete que está no chão, eles vão lá e pinteiam, porque tem alguns cabelos do tapete que estão fora. Eles vão lá pintar o cabelo. Não, lá parece, isso é a Suíça. Lá parece uma casa de bonecas, né? Tudo arrumadinho, tudo certinho. Agora você chega em Zurique, por exemplo, é prostituição para tudo quanto é lado, são aqueles milionários aposentados e prostituta para Não, mas agora o milhão não é esse. O cara, por exemplo, ele é um dos donos, grande acionista daquela multinacional de medicamentos. Chega lá pelas tantas, ele é cidadão suíço, ele é obrigado a cumprir o serviço militar. Ele embarca no navio e fica lá uma temporada, depois volta, todo ano. Isso é a Suíça. E esse diz que é o país mais, vamos dizer, totalmente isento de belicismo. Entende? Neutro e outras coisas mais. Eu sei, porque eu tive contato com gente muito de dentro, e um dos maiores lá da história toda. Tive contato com a família, tratei dos meninos, da mulher, o diabo, sabe como é que é? Eu vi isso tudo de perto. Agora, não é fácil. Lá pelas tantas o marido ia embora, ficava só a mulher. Eu falei assim, cadê o fulano? Eu falei, não, ele está no navio. Veja, o cara é milionário, bilhões de dólares, a fortuna dele. É assim que é o povo. Mas olha, tem gente lá em cima que está querendo falar, parece, passa a bola, você manda. Esse professor. Tá? Nesse último dia de minha primeira estada no CIEC, eu gostaria de formular uma pergunta, mas antes, permita-me agradecer de coração a acolhida que tive aqui, pelo senhor, e pelas maravilhosas, eficientes, prestativas e esclarecedoras equipes da recepção, do café, refeitório, dinâmicas, laboratórios, holociclo e holoteca. Devo reconhecer, professor, que a lenda do paraíso não é tão lendária assim. Eu encontrei aqui. Isso deve ser por causa dessas donas, nossas amigas, que tomam conta da gente, né? Aqui fica melhor, né? Parece que vocês trataram bem o Laurentino, né? Pelo que eu estou vendo, trataram bem dele. É isso? O holopensene, professor, é ímpar. Não encontrei lugar. Agora, faz a gente pensar, raciocinar e pesquisar, não faz? Te deu vontade de pesquisar, não deu? Esse é o caminho. É o que a gente quer. É o que a gente quer. Esse é o caminho. Agora, ó, você já sabe o caminho de casa, vê se aparece aí de vez em quando, porque você vai sair daqui, você vai deixar saudade. Todo mundo vai lembrar dele, a tranquilidade dele, o cabelinho tudo arrumadinho, branquinho, tudo certo. O nosso galã, não é isso? Todo mundo vai lembrar dele. Você deixou a passagem, vincou com a sua passagem dessa temporada aqui. Todo mundo guarda. Todo mundo falou bem dele aí. Isso é bravo, né? Agora a minha pergunta, professor, se me permite. Sim. Não é referente à matéria do dia, mas é estudo que faço no momento. Poderia fazer? Pode. O senhor poderia esclarecer mais
o que me parece um paradoxo, dupla evolutiva completa e, no entanto, estéril quanto à prole e o princípio cosmoético da doação total altruística da mini-peça no maximecanismo. Seria a solução relacionada à evidente explosão demográfica global e à excelência ímpar da Thales interdimensional e à necessidade inevitável de evolução maximizada diante da aceleração da história humana? Mas aí o problema todo, você tem que examinar o seguinte: gestação humana é uma coisa, gestação consciencial é outra coisa. A base é essa. O que nós falamos é que a dupla evolutiva, que é diferente de casamento, e a gestação consciencial, que é diferente da gestação humana, elas são mais importantes porque são mais difíceis, mais, vamos dizer, antipáticas, exigem mais esforço, sob todos os aspectos. Então, é uma condição mais evoluída do ponto de vista da evolução da consciência. Então, a evolução consciencial é o que nós precisamos. A gestação consciencial, ela supera a gestação humana. É como eu falo, por exemplo, uma pessoa que casa para ter filho, ela está cumprindo um processo biológico animal. Isso é o processo vegetativo, é o problema do chaco umbilical, etc. Umbilico chaco. Então é coisa secundária. Agora, quando a pessoa vai fazer uma dupla evolutiva, é um ajudando os outros para ajudar as outras pessoas. Então o processo ante tudo já não é mais criar filhos, mas é ajudar a humanidade. Então a sua prole, ela aumenta, ela se dilata, porque você vai ajudar as outras consciências. Então isso muda. Isso é que nós chamamos da antimaternidade cosmoética. Agora, com essa condição, então você vai ver o seguinte: uma pessoa realmente que tem noção do que nós chamamos de dupla evolutiva, ela não vai procurar arranjar uma pessoa porque ela se apaixonou por ela. Não. A paixão tem que ser riscada do mapa. Ela vai pensar na fraternidade que está dentro dela, que vai poder trabalhar com outra pessoa e os dois fazerem uma interação que vai dar um sinergismo em favor da humanidade. Então a pessoa não vai pensar nem em si e nem também somente na outra pessoa, mas é a interação dos dois. Então não vai ter mais paixão, não vai ter nada disso. Vai ter os sentimentos elevados através de muito discernimento, buscando a prioridade da evolução. Isso é que é a dupla evolutiva. Foi isso que eu quis colocar lá. Você olha, por exemplo, no manual da dupla evolutiva, aquelas dezenas de itens que eu falo que duas pessoas podem fazer junto. Aquilo é que é o brabo de tudo. Aquilo é evoluciologia pura. Aquilo é serviço do transmentor, dos evoluciólogos. É o trabalho já que a gente pode ter uma ideia de como funciona na vida humana. Então a dupla evolutiva, ela é muito mais séria do que parece à primeira vista. Casamento, por exemplo, é uma coisa igual ao negócio. Do jeito que você abre uma firma, do jeito que você vai fazer um trabalho, você tem que ter testemunha, tem que ir no cartório. Agora, a dupla evolutiva não precisa muito disso, porque também, do ponto de vista das leis, por exemplo, do Brasil, 3 anos com a pessoa viver com a outra equivale a um casamento. Do ponto de vista de formal, legal, dos patrimônios, direitos, bens, essa coisa toda. Então, isso tudo é secundário. Agora, o problema todo é a confiança que uma pessoa tem que ter na outra. O casamento nem sempre dá essa confiança. Agora, a dupla evolutiva mostra na hora. Não tem jeito de esconder. Ou é ou não é. Então, o problema nosso é caminhar para esse nível de equilíbrio através da cosmoética, que é o que a gente tenta expor aqui. Então, por exemplo, esse interesse nosso na democracia pura, a direta, o problema do Conselho dos 500, isso que nós queremos fazer num bairro para mostrar que nós podemos viver em harmonia nesse bairro, de um ponto de vista evolutivo, sem precisar de ter armas, tóxicos e outras coisas mais. É o que a gente está tentando fazer aqui. Entende? A intenção é boa. Nós estamos começando a fazer isso, mas ainda falta ainda alguma coisa séria. Uma das coisas que eu vi falando aqui que ainda falta é justamente o mega centro cultural da Holoteca, onde nós vamos ter um teatro para milhares de pessoas.
E ali vai ter mais espaço para a gente colocar mais material. Porque o material que nós temos hoje, que nós chamamos de artefato saber, as construções que nós temos não comportam mais esse material. A gente tem que estar colocando, alocando em outros locais, para depois juntar isso tudo quando fizer o megacentro, que tem que ser maior do que aquilo que nós temos aqui. De modo que a gente espera que você volte aí enquanto a gente está com esse trabalho. Não precisa esperar o megacentro cultural ficar pronto, tá? Vem se ajudar a fazer. Obrigado, professor. Eu te agradeço muito aí essa temporada. Agora, gente, fumar antes de se deitar pode interferir na projeção? Mais um. Olha aqui, fumar interfere em tudo isso porque perturba a cabeça da pessoa e emburrece. Nós precisamos de projetores inteligentes e lúcidos. Tabagismo sempre dá uma queda no processo da hiperacuidade das pessoas, além de envelhecer. Só a pele da pessoa, por causa da fumaça do cigarro, já envelhece. Loura, então, que fuma, em pouco tempo fica tudo. Você já viu americano, por exemplo, que fica tudo com a plasta? Aquilo é cigarro. Tenho síndrome de Meniere detectada desde os meus 28 de idade. Hoje tenho 50 anos e faço uso de medicamento, Vertix, diariamente, pois estou sempre desequilibrado. Essa condição afeta muito o meu parapsiquismo e as projeções conscientes, visto que me projeto e durmo em seguida, misturando o sonho com a projeção. Pode me orientar sobre o que devo fazer para melhorar essa condição? Olha, estado vibracional, você não falou nada disso, você precisa estudar o estado vibracional. O estado vibracional melhora a pessoa que tem todo o processo de alteração, de, tontura, tonteira, Meniere e tudo mais. Precisa de mexer no estado vibracional, você mesmo. Desenvolver isso aí, você vai conseguir. Pode-se dizer que para ser... Outra coisa, ela é de Vitória. Vitória tem gente lá que está trabalhando com o Instituto, não tem, atualmente? Precisa de ver isso aí. É bom a pessoa ir lá, que assim eles dão uma de mão, um banho de loja sobre o estado vibracional, com as coisas todas para ela. Tem aí algum endereço? Fala aí para nós, então. Olha, observa aí em Vitória, onde é que você pode recorrer para saber. Vitória, Espírito Santo. Tem um telefone aqui de Vitória, que é 27 32 27 2304, e tem 88 18 30 81. Está falando, tem um nome aqui que seria a coordenadora Valéria Menezes. Então, de repente, entra em contato. Pode-se dizer que para se desenvolver na TENEPS é preciso de alimento assistencial, ou seja, enfermos. Quanto mais contato tivermos com necessidade, mais rápido nos desenvolvemos na TENEPS? Não tem nada disso. Você tem que estar lá e deixar o amparador tomar conta do trabalho. Não fica pensando nisso. O processo é o amparador que vai trazer as pessoas, as consciências para vocês. Estou em Bordeaux, na França, e estou procurando um trabalho temporário. Será que trabalhar com colheita de uvas para fazer vinho estaria complicando meu karma por aqui? Fico pensando muito nisso e acho que traria um efeito negativo. O que acha? Estaria exagerando? Vamos pedir uma opinião aí de alguém. Aí, Rosa, dê sua opinião a respeito. O que você acha? Depois eu vou dar minha opinião final, assim, da história. Mas eu quero ouvir você, assim, que é uma pessoa. Olha, professor, se é fazer vinho, eu acho que vai gerar interpretação por lugar. Você já pensou só o pé dele nas uvas? Pois é. Agora, tem um suco de uva puro, puríssimo, sem agrotóxico, maravilhoso, que ele pode fazer também, né? E a gente agradece. Agora, o que eu vejo é o seguinte, isso que eu vou falar agora. Eu não estou falando sobre o vinho, nem o que você vai fazer, nem nada. Eu estou falando em tese. Há um princípio nosso que fala o seguinte, se algo não presta mesmo, não adianta fazer maquiagem. Então, não adianta edulcorar, não adianta arranjar um rótulo bonito, não adianta colorir com uma cor excelente, azular o negócio todo. Se não presta, não presta mesmo. Mas é um problema de consciência, a pessoa que tem que ver. Olha bem a situação.
Você consegue respirar sem precisar de trabalhar nas vinhas, né? Lembre-se das vinhas da ira. Eu estou passando esse filme de novo. É um clássico do cinema. Pensa bem. Né? Pois é. Agora, a França é fogo, né? Está na França. Dia 2 de setembro, fará 2 anos que faz Teneves. Tem 2 dias que não faço até o fim. Só estou com uma gripe muito forte, com tosse e catarro, e com isso da Teneves acabo tossindo muito. O que o senhor me diz a respeito? Eu digo que é bom você escutar o seu amparador. E pergunta para ele por que é que você está com a gripe tão forte. Às vezes ele vai te dar um diagnóstico melhor. O assédio bioquímico seria apenas exógeno. E o caso do atleta que fica escravizado pelas próprias endorfinas, não seria um caso de assédio bioquímico? Sim, até um certo ponto, endógeno. Ele pode ser endógeno e pode ser exógeno. Por exemplo, o exógeno acaba sendo endógeno. Uma pessoa, ela sente ou aspira alguma coisa, aquilo vai para dentro, mas o negócio é de fora. A base é de fora. Sempre. Você colocou o soma na condição de fábrica bioquímica, terceira linha da patologia. A fábrica bioquímica. Aí. Badu, aqui sim, agora aqui. 700 experimentos, página 248, penúltima linha. O que tem a ver as ideias originais com o fato do homem fabricar mais esperma? Pode clarear um pouco mais? O sexo diário é criativo. Ao fabricar mais esperma, o homem fabrica mais ideias originais. Nós agora vamos explicar isso. Primeira coisa, uma pessoa que ela tem um ato sexual, principalmente, seja o homem, seja a mulher, o que acontece com ela? Ela tem um alívio. Aquilo alivia, pacifica, etc. Tal. Quase sempre a pessoa tem assim algum sono, alguma coisa. Agora, qual que é o nome que a gente usa para uma situação dessa? O que acontece com essa pessoa que alivia? Tem um nome, chama relax. Agora, se uma pessoa entrou em relax, o que acontece? Ela está predisposta a pensar com lucidez. Se ela começa a pensar com lucidez, ela vai ficar um pouco mais inteligente no trabalho dela. Se ela ficar sem sexo, ela vai ficar só pensando, comendo a unha. Como é que fica? Que ela está ansiosa, carente. Então, se é homem, os negócios lá estão cheios de esperma, testículo carregado, testículo do tamanho de uma pera. Aqui não é um problema. Então, como é que fica? O cara, ele quer concentrar, mas está lá pensando no negócio do sexo. Então, é um tal de fazer a evocação da fantasia sexual. Os assediadores vêm com a canga e tomam conta da pessoa. Mental soma, criatividade, tudo vai por água abaixo. E assim é um monte de gente. Então, eu vou ler de novo. O sexo diário é criativo. 2 pontos. Ao fabricar mais esperma, o homem fabrica mais ideias originais. Estou provando por A mais B, isso tudo é baseado nos fatos, estão por aí, só a pessoa vê. Agora, a coisa mais brava, eu vou repetir mais uma vez aqui, o sexo diário é difícil devido à predisposição do casal. O povo tem muita dificuldade, às vezes, para almoçar. A mesma coisa, você tem dificuldade para fazer o ato sexual, para executar. O outro está para um lado, a mulher está para o outro, os horários não dão certo, vão dormir, a pessoa já está cansada, milhão de coisas. Sexo tem que ter predisposição e preparo físico. Por quê? Sem adrenalina não há sexo. Então pensem bem nessa situação. O problema mais grave do sexo é justamente isso. Agora, que ele traz satisfação, inteligência, melhoria, harmonia, equilíbrio, não há dúvida. Outra coisa, uma pessoa que tem hipertensão, se ela tiver uma vida sexual ordenada, a tendência dela é diminuir a hipertensão arterial. Está provado por A mais B. E assim um monte de doença que o sexo pode melhorar. Isso chama sexoterapia. Hoje já estudam muito isso com detalhe. Eu já falei muito sobre esse negócio de sexo, que eu já falei para vocês. Durante 15 anos eu dei o curso de sexo somático. De modo que é só olhar.
Eu queria voltar um pouquinho atrás sobre aquele assunto da atividade cosmoética, atividade profissional. Uma pessoa que participa da construção de uma mega refinaria de petróleo, essa atividade pode ser equiparada à atividade do produtor de vinho? Não. Essa aí não tem nada a ver. A única coisa que você tem que olhar é o seguinte, é se o trabalho que você está fazendo, com a equipe que você trabalha, se é um processo correto, cosmoético, adequado. Por exemplo, se você não estiver trabalhando numa daquelas coisas lá no meio do mar, entende? Aqueles negócios gigantescos, quadrados, chamado as plataformas marítimas, e aquilo está mal cuidado do jeito que está acontecendo agora com a Petrobras, aí já tem alguma coisa esquisita. Você pode estar participando de uma máfia. Você sabe que tem muitas dessas plataformas que estão mal cuidadas, não tem manutenção, eles estão esperando que possa dar um negócio bravo aí de uma hora para outra, os jornais já falaram nisso, o negócio está todo mundo de olho. A Petrobras está até com um certo problema aí agora nessa temporada, porque está querendo arranjar dinheiro, e eles estão desconfiados, por que é isso? Ela está querendo arranjar mais na Bolsa, mais problema. Era agora em setembro que eles já vão entrar com as novas ações, não sei como é que é isso. Isso tudo aí que a gente tem que olhar, tá certo? Valdo, aqui. Em relação àquela pergunta lá da França, que o rapaz está com dúvida em relação à uva, né? É interessante que na França você tem um holopensene totalmente favorável ao vinho. Inclusive os cardiologistas franceses, eles indicam... Se eles não fizerem, eles são expulsos da França. Então, assim, se eles não falar a favor, eles são expulsos. É uma distorção. E às vezes lá ele deve, pelo processo do holopensene, achar que pode ser uma coisa saudável, e não é. Então, o que tem de estudo hoje comprovando é que o que tem de bom no vinho é o que está na uva, é o flavonoide, que é um antioxidante. Então a pessoa não precisa tomar vinho para fazer bem para o coração. O vinho tem álcool. Chupa a uva. Toma uva, come uva. É isso. Então, o negócio é isso. É distorção. Nós sabemos. E, professor Valdo, eu queria também aproveitar para fazer um complemento nessa área aí da bioquímica, que é assim, muitas pessoas desenvolvem intolerância alimentar por terem algum distúrbio endócrino, né? E isso mexe com o metabolismo, e às vezes elas desconhecem isso. Às vezes elas estão com um pequeno distúrbio, ou hipotiroidismo, enfim, alguma coisa nesse sentido, e ela desenvolve essa intolerância, às vezes até temporária. E um outro aspecto, eu estou falando isso porque eu penei muito para descobrir algumas intolerâncias minhas em função do diagnóstico. E a outra coisa é a questão da permeabilidade intestinal, que muitas pessoas assim acham que o intestino é secundário, né? E na verdade todo o processo da fabricação lá dos hormônios e até mesmo da permeabilidade intestinal é que vai produzir a imunidade, a saúde, enfim, né? Então tem que ver essas duas coisas. E um outro processo é a pessoa ter muito calculismo para ela, quando ela toma várias medicações, ela conseguir ter um registro, um autoacompanhamento, porque os profissionais de saúde, eles conhecem das medicações. Mas quem conhece do temperamento, da sensibilidade para a psique, é a própria pessoa. Então, ela tem que coordenar as duas coisas para ela poder ajustar essa bioquímica, né, e ter um bom resultado. Então, é só mesmo para levantar esse ponto, né. Ela está falando, a aura dela está enorme, assim. Ela consegue lá atrás. Experiência pessoal. Na sua opinião, qual o melhor substituto do açúcar branco? Utiliza o adoçante obtido da planta estévia, a rebodiana, supostamente menos nocivo. Mais recente pesquisa publicada na revista Food and Chemical Toxicology aponta que tal planta causa lesões no DNA da célula de diferentes órgãos em animais. O caso é o seguinte: eu procurei fazer pesquisa com a estévia comigo e eu não me dei bem, não usei a estévia. Agora, açúcar branco é um problema, né? A gente tem que ver isso com calma. Devido ao processo de diabetes, a coisa toda. A pessoa tem que examinar. É muito difícil. Substituto de açúcar não é fácil. O problema é a pessoa não usar muito açúcar. E o açúcar é uma tentação. Eu acho o açúcar mais, vamos dizer, embriagador do que o álcool. É muito mais gente que come mais açúcar, por isso está cheio de gente obesa. Muita coisa é por causa de açúcar. Vai me dizer que não? A maioria. Tudo é açúcar. Então o açúcar é pior do que o álcool para mim. Agora, o melhor da história, tem álcool de cana, não tem?
e tem açúcar de cana. Então eu falei assim, tudo fica encanado depois. Você entra pelo cano, cada cana. Cana é um negócio bravo. O que é que faz o enumerador? Ele enumera as minhas falhas e me chama a atenção. É isso que ele faz. Não, ele me ajuda muito. Ele é que segura a barra da situação toda. Ele é que segura a corda para a gente fazer o pouco da corda. Ele fica de um lado, eu fico do outro. Aí a pessoa entra no meio. Esse aqui é o pulo da corda. Esse faz parte. Agora, o enumerador me ajuda muito. Ele me dá uma opção, muitas dessas ideias aí da enciclopédia, tudo é dele. Ali é difícil colocar, né? Entre eles também, igual você, que eu estou pondo você lá, que você é nova enciclopedista, ele também é. Mas aí eu tenho que colocar uma série deles. Transventora, monja, etc. Tal, alguns, né? O último agora que apareceu é o Hércules. Né? Caso sério. O assédio farmacológico pode criar um elo entre você e outra consciência que necessita daquela energia? Sim. Todo assédio cria algum elo. Caso sim, estaremos, de certa forma, sendo assediados ao tomar algum medicamento? Sim. Por exemplo, você vai pegar um medicamento que um determinado cara fez, né? A firma, etc. Ele está te assediando indiretamente. Foi ele que criou aquilo. É a mesma coisa, o cara criou a metralhadora. Você está usando a metralhadora, você está entrando no elo, né, do metralhador, do cara lá. É a mesma coisa. Isso faz parte do serviço. O problema nosso é o seguinte, a gente não pode também estar colocando tudo que a gente tem em relação com as coisas, porque senão daqui a pouco você não tem mais jeito nem de viver. Você não vai sair da sua cadeira. Você vai sentar em casa e não sair mais. Você tem medo de entrar em contato com tudo, porque a vida está tão poluída, principalmente se você estiver numa cidade igual São Paulo, por exemplo. Você vai sair para quê? Como é que vai ser? Está tudo danado. Então, a gente não pode também, porque senão daqui a pouco você não consegue viver. Agora, o ideal é o seguinte, isso aí é o cara que eu falei lá em São Paulo. Olha, pelo meu cálculo, você pode sair daqui da capital de São Paulo e ir para o interior, para bem longe. Esse período que você vai sair não vai te matar. Pensa nisso. Você está entendendo? Quer dizer, ele sair da casa dele, do interior da capital de São Paulo, e ir para o interior do estado de São Paulo, não vai matá-lo. Agora, você ficar aí na sua casa, você vai acabar morrendo mais cedo. É o processo de morrer mais cedo. O caso todo em São Paulo é aquilo que eu falei para vocês. Primeiro começaram os velhos a morrerem, agora tem os recém-nascidos. Estão com medo disso. Apresentaram agora, esses dias, de novo, a criança no hospital, cheia de aparelho, aquele negócio todo, tudo em São Paulo. Pronto. E outra coisa, hoje eu vi de manhã, o negócio assusta a gente. Filme de horror não é nada. A Londrina já está muito assim. Mas aí é por causa da queimada, né? A queimada aí é demais. Agora, São Paulo não é queimada, é pior. E outra coisa, São Paulo é a queimada do ano inteiro. As queimadas aqui no Paraná tem um período. Agora, São Paulo não. São os carros, a poluição, o negócio todo é ano inteiro, não tem jeito. E outra coisa, piorou muito, né? A situação piorou demais. Agora, eu vi isso tudo crescendo, assim, ó, por causa das minhas viagens ao exterior, eu via a situação toda. Chegar no lugar e vir, não, aqui é mais suave, ali é pesado. Não, aqui eu não volto mais. Não, aqui pode ficar. Não é fácil. Os Estados Unidos tem lugar, por exemplo, que mesmo fora da cidade, nos arrabaldes assim, aquilo que eles chamam de outskirts, eles já estão tudo poluídos. É o que eles chamam de megalópolis. Na hora que emenda uma cidade, uma estrada, etc., emenda com a outra. Tudo isso eu já tinha visto na década de 60. Foi quando eu comecei a estudar o negócio da ecologia. Professor Paulo, aqui, Miriam, aqui. Dentro do assédio bioquímico, existe hoje, eu cheguei em Foz, no Paraná, uns 6 anos atrás. Eu sempre falando nas aulas sobre o uso do formal. Agora, o que a gente mais vê são pessoas desenvolvendo doenças
do pulmão, dos olhos, da garganta. E o pior é que eles não estão associando isso ao uso desse alisamento no cabelo. Eu estou falando sobre isso há 6 anos. E não adianta, a gente vê aqui estampado nos vidros dos salões como se fosse um tratamento fantástico. E isso está causando ainda muitas doenças. Pois é, igualzinho as lâmpadas que me deram câncer. O povo também não está levando nada disso. Eles não levam a Você não vê nada, ninguém falando disso. O V que está causando câncer. Tem uma moça... O povo vai morrer tudo aí em pouco tempo. O efeito é imediato, não é agora, demora. Ela foi me procurar uns 3 meses atrás, querendo que eu comprasse a escola dela. Eu falei, mas por que você quer vender a escola? Ela disse que porque eu fiquei doente e tive que vender tudo, perdi tudo. O médico não sabe se o que eu tinha era AIDS, se o que eu tinha era pneumonia, se o que eu tinha era tuberculose. E eu falei, você fazia anti-escova progressiva? Fazia direto. Falei, isso foi o formal que você usou durante muito tempo. Mas nem os médicos associam essa doença ao uso agora, o tempo bom você todo. Falar isso para a imprensa, para todo lado, explicar que você tem autoridade moral, profissional. Eu tenho falado muito, tem surgido muitas doenças, pessoas que entram, dão entrada com intoxicação nas vistas, queimando a vista, perdendo a visão, com problema auditivo, tudo queimado, Val, tudo com formol. E tem gente que ainda usa uma coisa pior, que chama-se glutaraldeído. Mas a gente informa, fala, escreve. Sabe que formol a gente usa na medicina para sustentar o cadáver. Para morto, eu digo é bom para morto, para vivo não serve para nada. O processo é defunto. A defuntaria é sustentada pelo Hoje formol. nem a defuntaria mais, Valdo. É proibido botar as peças, que eles não chamam de defunto, eles chamam de peça, no formol. Eles usam um tipo de álcool, tamanha a intoxicação que causava aos alunos de medicina. Nem os corpos mais e as peças são colocadas em formol. O formol, quando eu trabalhava com isso, a gente já evitava ficar lá muito tempo. Isso já era antigo. Isso na década de 50. Não seria o caso também de colocar a questão dos celulares, das radiações não ionizantes? Pois é, agora a última que apareceu, a dona, agora na revista, agora no fim de semana, tem uma dona lá expondo com calma que criança não deve usar celular dia nenhum. Mas criança, que a criança é mais afetada. E ela tem razão. É aquilo que eu sempre falei. Por quê? O cérebro só fica maduro aos 26 anos. Uma criança está com o cérebro de expansão. Vem o negócio na cabeça, como é que fica? Mas eu sempre dei conta disso. Aquele negócio de usar headphone, criança, para fazer jogo, aquele negócio todo, joystick junto. Isso é um perigo. O cérebro, vai embora. Esse negócio aqui na cabeça tem que ser protegido. Quem tinha razão era eu, desde pequeno. Falei que queria estudar a cabeça, por quê? Me quebraram a cabeça quando eu nasci, quer dizer, na hora que eu nasci, racharam tudo, me tiraram com turquês. Como é que é? Isso aí não é fácil, né? Professor, saber? Na direita aqui, professor. Aqui, professor. Aqui na binomiologia, na página 10, o binômio patológico coerção química, coerção bioquímica. Eu não entendi o que significa essa coerção química e bioquímica. O binômio patológico, a coerção química. A coerção é quando você tem um processo químico, alguma coisa, por exemplo, assim, que você trabalha com aquilo, um problema, por exemplo, aqui, ó, se você ficar demais nas irradiações da usina de Itaipu, é químico. Mas São Paulo, por exemplo, é um desses. Agora, bioquímico, aqui, por exemplo, um remédio que você toma, alguma coisa nesse sentido, um tóxico, é o bioquímico. O bio aí que significa um processo interno, que mexeu diretamente com o seu corpo. Coerção quando a gente não tem como escapar daquilo? Não tem. Se você começou a usar, acabou, você está perdido. Agora, por que é que eu olho tanto esse medicamento? Olha o que a gente estava falando aqui ontem. Eu comecei a tomar o Crestor. 10 meses depois eu falei assim, eu não tomo isso mais, está me fazendo mal, que pegou a minha memória, olhei tudo e anotei tudo. Vamos arranjar outro. Aí eu comecei a usar esse Zetrol. Agora já tem outro tanto, a minha memória já voltou. Esse aí eu aguento. No entanto, a substância é mais ou menos a mesma, mas é outro laboratório, percentual diferente, a situação toda.
Então, a gente tem que estar de olho com a bioquímica, até de medicamento. É difícil fugir disso, né? Dentro da nossa alimentação. Não, praticamente você não foge. O problema é você enfrentar. E já que você não pode fugir, você enfrenta. Agora, a gente enfrenta estudando o que faz bem para você e o que faz mal. Buscando economia. Na comida, no remédio, no lugar que você vai, nas coisas que você passa, o sabão que você usa, o sabonete, tudo isso você tem. Shampoo, você tem muito cuidado com isso. Senão, como é que vai? Tem determinados shampoos aí, se cair no olho de uma pessoa, vai criar problema. Tem muito tempo, durante muito tempo. É um perigo. Tem que abrir o olho. Shampoo. É a coisa que você passa no cabelo. Como é que fica? Eu, com essa, me saio bem, porque se eu for passar shampoo, é só na barba, para baixo do olho. Agora, o negócio é a pessoa que tem muito cabelo igual você, está perdendo, porque o próximo dia escorre. Queria. Tem que abrir o olho, com o olho. Abrir os olhos. O negócio é esse. Não é fácil. Agora, existe uma técnica. Quando a pessoa quer passar qualquer coisa, que quer limpar, ela pode pegar o shampoo sem ter espremido e passa no lugar. Você está entendendo? Direto, só naquele lugar que está chateando ela. E passa o shampoo sem ele ter virado espuma. Funciona mais. Aí não precedia o olho. Tinha uma pessoa que estava com os processos, que estava sentindo, que estava com caspa maior, etc. Não, sobrancelha, não, você vai fazer isso, isso, isso. Então ele faz pontual. Aí pode melhorar, muito mais rápido a situação. Agora, o que mais que é que nós temos ainda? Tem alguma coisa que ficou mal parada? É você que quer falar alguma coisa aí? Vamos em frente. Não. Acho que quase que dava um outro verbete falando do assédio eletromagnético, né? Que gera reações bioquímicas. Ah, sim, mas isso que é muito aqui. Dá muita coisa. Até coisa que eu já escrevi sobre isso. Você tem quase que... Isso que ele puxou ali dava um outro verbete. Eles mudaram. Onde eles moravam, ele saiu. Ele e a excelentíssima. Saiu de lá. E eu mesmo já falava bem, não fique lá, cai fora, lembra? Isso aí também a gente tem que ver por causa dos efeitos mediatos. Eu já expliquei isso. Já explicou isso aqui, é verdade. Isso é terrível. Efeitos mediatos. Nós temos que estudar isso. Uma coisa seríssima. Isso aí é sério para analisar também. Agora, é muita coisa que tem nos efeitos mediatos. É igualzinho o caso das lâmpadas, é a mesma coisa. Exato. Agora, não é fácil. A vida humana ficou complexa. Cada vez mais complexa. Não é porque o Adélio apareceu por aqui, ou o Alindário, não. Ficou mais complexa além disso. Está muito mais complexa do que era. É pior do que isso. Não, o caso do Lost, né? Esse Lost também. O Lost não está aí. Não, está lá em cima. Então tá bom. Então tá. Ó, já apontaram com o dedão lá para ele, né? Dedão no seu nariz, foi isso? Coisa séria. Mas, gente, de modo geral, a situação é essa. Nós temos, então, que ver o que a gente faz com tudo isso. Tem coisa que eu não li aqui, mas que eu considero que você já deve ter lido, que vale a pena. São as armadilhas químicas onipresentes. Então, eu estou falando, as propriedades físico-químicas toxicogênicas dos materiais, as pilhas, as baterias, as tintas, os toners, os inseticidas, os agrotóxicos, os detergentes, os brinquedos tóxicos, as lâmpadas fluorescentes, os entorpecentes legais e ilegais, as medicações iatrogênicas, as drogas escondidas no alimento saboroso, os acidentes ambientais, os acidentes do transporte de produtos perigosos. Olha, essa droga escondida no alimento saboroso, eu quero lembrar aquilo que o camarada falou na televisão, nunca pude esquecer aquilo, foi agora há alguns meses. Ele falou assim, quando você vê que o alimento é muito sofisticado, não coma. Se ele foi feito muito elaborado, não coma. Tem alguma coisa. Isso foi o cara que é especialista. Com isso, então, a gente já vê esse negócio do Monsanto, etc. Tal, né? Teve também uma vez um dono de uma indústria conversando assim, ele falou, olha, uma outra coisa que a gente deve evitar de fazer é usar plásticos. Então, por exemplo, se usou uma garrafa dessa, tem gente que põe leite, põe outras coisas aí dentro. Reage com plástico e você toma plástico. Entendeu? Então, saco,
saco plástico, botar comida, essas coisas as pessoas não têm muita noção. Outra coisa muito séria que eu acho. E é muito sério, a gente acaba ingerindo. Djalma, eu falei um dia desse e vou tornar a falar para vocês. Existe uns brush que são palitos americanos feitos de plástico que tem uma pequena escova na ponta. Na hora que você vai palitar com isso, aquelas cerdas de plástico pequenininhas, elas saem, porque o dente é duro, aquilo acaba fazendo. É só a pessoa experimentar que ela vê. Se uma pessoa, antes de escovar os dentes, começar a engolir, ela vai engolir aquele plástico. Certo, pois é. Pensa bem se uma pessoa começar a usar esses todo dia essas escovinhas, ele vai engolir isso. Como é que fica o plástico? E aquilo é quase microscópico. O que vai acontecer com esse plástico no corpo? Eu nunca vi ninguém falar nesses brushes. Vocês já viram como é que é isso? Não? Pois é. E ele tem uma escovinha no fim. E é palito. É um palito. Por isso chama brush, que é uma escova palito. Pois é. Agora o processo é esse. É um problemão. Tem que saber usar uma coisa dessa para a pessoa não engolir. E colocar tudo para fora. Não engolir nada. A hora que ela for mexer para escovar os dentes, não deve engolir nada. Entende? Evitar qualquer coisa, porque nunca sabe quem tem. Alguma coisa da célula da escova, alguma coisa nesse sentido, porque tudo tem plástico. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 66 assinaturas no livro de presença, 11 perguntas presenciais, 19 perguntas online, 26 votos presenciais e não tivemos votos online hoje. Os recados. Teremos o LOGE, concurso Heterocrítica, a Mi, o curso 40 manobras, a Marta, cursos da Apex, a Larissa, chamada de trabalho da Simvex e o Igor sobre o CP3. Antes com vocês, o recado amigos com o Eduardo. Pessoal, boa tarde a todos. Nós gostaríamos de agradecer aqui a participação dos amigos da enciclopédia na manutenção dos trabalhos aqui do Holociclo, da Holoteca e do Tertuliário. Para vocês terem uma ideia, essa estrutura, né, em termos de materiais, em termos de serviços, engloba, por exemplo, a compra de cubas usadas para o armazenamento de jornais, revistas, periódicos, a compra de papéis, né, inclusive os verbetes gratuitos, grampos para os verbetes, tudo isso tem custos, clips, a luz, a iluminação, o pagamento de funcionários, material de limpeza, água, galões de água mineral, material de informática, a exposição da holoteca no Shopping JL, material de escritório, correios, assinatura de periódicos, a manutenção de equipamentos aqui de transmissão da tertúlia, que permite a transmissão das aulas aqui dos verbetes, né, para a internet, para todo mundo, a manutenção do acervo digital das tertúlias em DVD e HD. Bom, a gente queria agradecer também as pessoas que compõem, né, o rol dos amigos da enciclopédia e também as empresas que participam como empresa amiga da enciclopédia, uma forma também da pessoa jurídica, das pessoas que têm afinidade, empresários que têm afinidade aqui com as ideias da Conscienciologia e o projeto da enciclopédia. As empresas são a Coraz Imóveis, de São Bernardo do Campo, a Roper, que renovou o contrato agora no mês de agosto, a Menta Limão, a Subway, aqui de Foz do Iguaçu, a Instituição Conscienciocêntrica, o IPC, que tem unidades no Brasil inteiro e também fora do país, na Argentina, em Angola, e que divulga a Conscienciologia no mundo também, junto com a IAC, a International Academy of Consciousness, a Pomare, que é uma empresa aqui de Foz do Iguaçu, uma mercearia, a Florence, né, Cozinhas, que nos patrocinou aqui no hall do Tertuliário, as pastilhas Valda, do Laboratório Canone, do Rio de Janeiro. A todas essas empresas e aos amigos da enciclopédia, o nosso muito obrigado. Pessoal, boa tarde. Gostaríamos de convidá-los para o curso Heterocrítica de Obra Útil. Esse mês agora, em setembro, no início, né, próximo mês, nós vamos ter a presença do professor Gilson Volpato, considerado um dos maiores especialistas em redação científica,
com em torno de 6 livros publicados sobre o tema. Então vai ser um heterocrítica especial de 2 dias, sábado e domingo, nos dias 4 e 5 de setembro, ou seja, praticamente aí daqui a uma semana e meia, mais ou menos, e todos vão poder participar fazendo a análise crítica do livro e tendo depois a discussão com o próprio autor. Então convidamos todos aí que estão buscando publicar os seus livros, escrevendo seus livros e também artigos, a participarem e aproveitar essa oportunidade. Obrigado. Boa tarde. Eu gostaria de convidar os presentes e os teletertulianos a participarem do curso 40 Manobras Energéticas. Esse curso ocorre, a segunda edição dele, a primeira foi um sucesso, posso dizer para vocês, e ele ocorre aqui no CAEC nos dias 27, 28, 29 e 30 de dezembro. Isso é, em um único módulo. Esse curso é ministrado pelo professor Epicom Mário de Oliveira, e ele é destinado para as pessoas que queiram melhorar a sua interassistência a partir do exercício, da identificação e do exercício das manobras básicas de energia. Fica aqui então o convite e um lembrete. Até o final desse mês, nós temos um desconto que vai de 10% a 17% em função do número de cursos que a pessoa fizer. Também é uma boa época para já começar a comprar os bilhetes aéreos, né, mais baratos com antecedência. Obrigada e até lá. Boa tarde a todos. Em nome da Apex, nós estamos convidando a todos que já têm assim algum curso de ingresso na Conscienciologia para o curso Introdução à Programação Existencial. Esse curso visa facilitar a identificação da especialidade a que cada pessoa escolheu antes de nascer, quando estava fazendo o curso intermissivo. Esse curso vai ser agora dias 28 e dia 29 de agosto. E para quem está ingressando na Conscienciologia, nós temos o curso Introdução à Programação Existencial, na versão presencial, dias 4 e 5 de setembro, e nós vamos ter também uma introdução em EAD. Basta acessar o www.apexinternacional.org/introdução, sem tio e sem acento. Muito obrigada e até logo. Boa tarde. Está aberta a chamada de trabalho para o 9º Sinvex, que é o Congresso Internacional de Inversão Existencial. O prazo para envio de trabalho é até 8 de novembro de 2010. O e-mail de contato é o grafopensene@sinvex.org. Valendo lembrar também que nessa edição do Congresso, o evento será pró-serinário, ou seja, a renda será revertida para a construção do serinário no campus da Invexiologia. Obrigada. Boa tarde a todos. Estamos aqui para divulgar o SCP-3, que vai acontecer nos dias 3, 4 e 5 de setembro. O SCP-3 é um curso nos moldes do SCP-2, porém, ele não tem pré-requisitos. Qualquer pessoa que não assistiu nenhum evento de Conscienciologia, ela pode participar. Então, a gente faz o convite aí para todos aqueles que nos ouvem, também para convidarem seus parentes, seus amigos. O SCP-3 é um curso que tem essa característica. Muitas vezes, pessoas que nunca fizeram curso de Conscienciologia se interessam em participar do SCP-3. Ele vai ocorrer em Uberaba, né? O professor vai ser o Mário Oliveira. E nós ainda temos em torno aí de 40 vagas aproximadamente, um pouquinho menos a essa altura. Então, aqueles que se interessarem, por favor, podem mandar e-mail para scp3@iipc.org.br. Podem ligar também aqui por o telefone da sede mundial aqui em Foz do Iguaçu, que é 45-202-1448, ou então podem procurar a localidade do IPC mais próxima à sua cidade através do site www.i.ipc.org.br. Ok? Muito obrigado. Périto evolutivo é o verbete eleito para amanhã, com 7 votos. A especialidade Evoluciologia. Obrigado a todos, uma boa tarde. Périplo evolutivo.